mas faz muito tempo. Meus cumprimentos a todos. Hoje vamos falar sobre a Frente Negra Brasileira, Educação, Imprensa e Representação Política. Esse trabalho faz parte da atividade História da África e conta com a colaboração de Gabriel Henrique Marussi, Guilherme Alves Barbosa, Pedro Fernandes Corrêa e Lucas Fernandes Martins. Como ponto de partida, é importante ressaltar que a Frente Negra Brasileira atuou em múltiplas frentes, incluindo a educação, a imprensa e a política, como parte de seus esforços para promover uma sociedade mais justa e igualitária, combatendo o racismo e valorizando a identidade negra. Seu legado perdura como parte da história da luta por direitos civis e a igualdade racial no Brasil. Olá a todos, meu nome é Lucas Fernandes e hoje eu vou falar um pouco sobre a Frente Negra Brasileira, focando no tema da educação. Então, a Frente Negra Brasileira ela foi fundada em 16 de setembro de 1931, na cidade de São Paulo. Durante a primeira metade do século XX, a Frente Negra Brasileira foi a mais destacada entidade negra no Brasil, com um programa pré-estabelecido de luta, visando conquistar posições para o negro em todos os setores da sociedade brasileira. A entidade se expandiu como grupos homônimos em vários estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia. Arregimentou milhares de afrodescendentes, se convertendo assim no verdadeiro movimento de massa, chegando a atingir um número expressivo de 20 mil sócios. A FNB proporcionou à população afrodescendente não apenas assistência social, mas meios de enfrentar e combater o preconceito. Desenvolveu um significativo trabalho socioeducativo e cultural: escola, grupo musical, teatral, time de futebol, departamento jurídico. Na área da saúde prestou atendimento médico odontológico. Também tinha cursos de formação política, artes, ofícios, além de ter sido responsável pela publicação do periódico A Voz da Raça. Na época, existiam as teses do racismo científico, apegando-se à ideia de que negros e mulatos constituíam uma raça degenerada e, portanto, estavam predestinados ao desaparecimento. Entre os adeptos dessa concepção de raça estavam Nina Rodrigues e Monteiro Lobato. Essas teses resultaram em políticas públicas que incentivaram a imigração europeia, indo ao encontro da ideia do embranquecimento. A FNB, a Frente Negra Brasileira, em 1936, transformou-se num partido político, almejando participar das futuras eleições a fim de arregimentar votos da população de cor. O próprio subtítulo do periódico, A Voz da Raça, era sintomático, onde tinha o lema Deus, Pátria, Raça e Família, sendo um pouquinho diferente do lema dos integralistas, que é o movimento de extrema-direita, que é usado até hoje, apenas tendo o diferencial que continha a palavra raça. Nesse mesmo período, a Frente Negra Brasileira organizou uma milícia inspirada nos Boinas Verdes do fascismo italiano, recebida numa audiência pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Teve algumas de suas reivindicações atendidas, a exemplo do fim da proibição de ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. O episódio é uma indicação do poder de barganha que o movimento negro naquele momento dispunha no cenário político, e graças à Frente Negra Brasileira, vários movimentos do tipo acabaram surgindo na América Latina e no Caribe. A Frente Negra Brasileira, fundada em setembro de 1931, foi uma organização pioneira na história do movimento negro no Brasil. Com sede na cidade de São Paulo, tinha entre 8 e 50 mil membros. Organizava bailes, festas, aulas de música, palestras sobre a situação política e questões raciais e dava atendimento médico aos seus sócios. Foi a primeira entidade de caráter sociopolítico representante das causas antirracistas no Brasil. Tornou-se um partido político, o primeiro e único partido exclusivamente negro na história do Brasil, em 1936, mas foi abolida com o golpe do Estado Novo em 1937. O movimento foi o primeiro a reconhecer o racismo como um problema amplamente nacional e estrutural, numa época em que intelectuais como Gilberto Freire afirmavam que havia apenas casos isolados de racismo. No campo ideológico, apoiou oficialmente a ditadura de Getúlio Vargas,
alinhando-se ao integralismo. Seu lema, Deus, Pátria, Raça e Família, era uma referência ao slogan da Ação Integralista Brasileira, Deus, Pátria e Família, que se tornou íntimo aos apoiadores do bolsonarismo nos últimos tempos. Entretanto, a associação da FNB ao integralismo devia-se ao apelo da AIB a um governante forte, compromissado com a nação e com seu povo. Isso, portanto, dava esperança aos líderes da FNB acerca de uma política positiva para a população negra. É necessário destacar, entretanto, que nem todos os membros apoiavam o governo de Vargas, o que causava uma espécie de divergência interna. Muitos dos membros eram contra a ditadura varguista, enquanto outros, adjacentemente, apoiavam o comunismo e até mesmo o monarquismo. A FNB enfrentou uma importante dissidência na sua história, ainda no começo de sua existência. Pouco antes de completar um ano, em julho de 32, Vargas passaria a enfrentar uma insurgência paulistana, conhecida como a Revolução Constitucionalista. Em meio à eclosão da rebelião, a organização declarou oficialmente a neutralidade. Entretanto, aproximadamente 2.000 membros do movimento se alistaram nas fileiras da resistência paulista, indo diretamente contra a repressão ditatorial do regente. A Legião Negra, como se chamava a parcela de membros da frente que se juntou ao conflito do lado paulista, tinha combatentes com diversas motivações: lutar pela pátria e defender um regime constitucional na esperança de maior igualdade racial, ou, em casos de extrema pobreza, tinha combatente... ou, em casos de extrema pobreza, buscar oportunidade de renda e uma chance de sobreviver. É importante dizer que muitos sequer recebiam um soldo por seu serviço e que, em caso de fatalidade no combate, que causassem invalidez ou morte, muitas das famílias não recebiam as devidas indenizações. Em resumo, a Frente Negra Brasileira foi pioneira como movimento social, defensor de ideais antirracistas, entrando para a história do Brasil como o primeiro movimento político negro do Brasil republicano, 30 anos antes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A Frente Negra Brasileira não se baseou diretamente em movimentos estrangeiros, mas foi influenciada e inspirada por ideias e movimentos internacionais, que promoviam a igualdade racial e os direitos civis. Um exemplo notável dessa influência foi o movimento da Associação Universal de Negro, liderado por Marcus Garvey, nos Estados Unidos. Garvey defendia o orgulho racial, a unidade dos negros e a luta contra o racismo, e suas ideias tiveram impacto em todo o mundo, incluindo no Brasil. Essas conexões com movimentos estrangeiros ajudaram a ampliar a perspectiva da Frente Negra Brasileira e fortalecer sua determinação na busca por igualdade racial no Brasil. No cerne da discussão, a Frente Negra desempenhou um papel fundamental na defesa da inclusão do conteúdo que promovesse a cultura afro-brasileira, na luta por oportunidades educacionais igualitárias. É importante ressaltar que políticas educacionais como essa são um marco para todas as etnicidades, visto que o Brasil é um país de muitas cores, muitas etnias, muitas perspectivas e de muitas culturas. Vale ressaltar que a Lei 10.639 de 2003 é um marco no ensino de história afro-brasileira e africana no Brasil, bem como o ensino da história dos povos originários. Jornais criados por grupos em defesa dos negros existiram desde 1915, publicando variedades, poesia, notas sobre aniversários e casamentos na comunidade, e ainda poucos textos reivindicando o melhor posicionamento na sociedade. Mas é a partir dessa época que se inicia uma consciência de grupo. Alguns jornais desse período são Manelik, 1915, o Shouter,
1916, e o Alfinete, 1918. A luta pelos direitos começa a ser mais intensa na pauta dos jornais O Getulino, 1923, e o Clarim da Alvorada, 1924. Mas é na década de 1930 que esse nicho da imprensa ganha força, com a criação da Frente Negra Brasileira, FNB, em 1931, organização formada por intelectuais e militantes com finalidade política. A FNB é considerada o primeiro movimento negro do Brasil. Tinha como objetivo principal a ascensão social de seus participantes, estimulando-os a estudar, trabalhar, ter casa própria e progredir. Para isso, eram feitas domingueiras, reuniões sociais aos domingos, com o objetivo de educar e conscientizar os participantes. A FNB cria seu veículo próprio em 1933, A Voz da Raça, que era um jornal combativo e chegou a ser divulgado no exterior. Dispunha de um corpo fixo de colaboradores e aceitava a colaboração de voluntários, brancos e negros, desde que defendessem ideias que interessassem ao movimento. Como também havia discordância entre os grupos, em 1932 encerrou-se a publicação de O Clarim da Alvorada, em virtude de divergências com a FNB. Então, nesse ano, foi lançado um pequeno jornal, O Chibata, que satirizava e criticava a FNB. O Clarim voltaria a circular em 1940, iniciando sua terceira fase. Com a grande projeção alcançada, a FNB transforma-se em partido político. Chegou a participar de uma eleição sem sucesso e foi extinta pelo Estado Novo em 1937. Na década de 80, Enung Barejou Comunicações de House Adalto Vic Birbeck registraram o vídeo A História de Luta. O vídeo foi editado por House Adalto e Zósimo Bulbul e atualizado com grafismo e montagem de Filó Filho para o acervo da Cultne. O registro fez parte de pesquisa com o apoio do IBASE, Instituto Brasileiro de Análise Social e Econômica, tendo como condutores os militantes e pesquisadores Amaury Pereira e Edo Ferreira, que entrevistaram em 1985 na sede campestre do Clube Aristocrata em São Paulo, os militantes do movimento negro dos anos 30 e dos anos 70. Lá estavam os fundadores, Aristides Barbosa, Raul Joviano do Amaral, José Correia Leite, Henrique Cunha, Francisco Lucrécio, que foram alguns dos personagens que criaram a Frente Negra Brasileira na década de 30, a partir da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui juntos, um almoço aqui no Aristocrata, na sede campestre do Aristocrata, né? E conseguimos juntar num almoço de confraternização militantes do movimento negro da década de 30 e que já vinham, como nos dirá o senhor Leite, antes da década de 30, e militantes do movimento negro na década de 70. Seu Leite, seu José Correia Leite, como é que o senhor vê essa interação entre nós, os militantes do momento, que buscamos a nossa memória no passado? Como é que o senhor vê essa interação do senhor, que foi um militante, um homem que segurou na cabeça ao longo dos anos 20 e 30, como é que o senhor vê essa interação que nós estamos buscando hoje, para conhecermos melhor a nossa história? Não há ligação entre o que foi feito no passado e com o que estão se fazendo no presente. Não há uma ligação, infelizmente, né? Mas eu sou, como se costuma dizer, uma espécie de patriarca, né? Eu sou o mais velho de todos, né? Então eu sou mais velho do que o Raul, do que o Henrique, e comecei mais cedo. Mas que em 1924 nós fundamos um jornal e já estava militando, né? Embora não com a mesma intensidade de anos mais tarde. Eu vou retomar um pouco na parte que o senhor Correia Leite colocou que não há ligação, né? E colocar que há essa ligação. E como exemplo eu vou citar, no início de 72, mais ou menos, 1972, eu, mais um companheiro Rafael e o Nininho, né? A gente se reuniu para discutir, né, a situação do negro. E a gente pensava, inclusive, que a gente estava inventando o movimento negro ou qualquer coisa desse tipo.
quando de repente a gente começou a buscar as informações, começou a ter contatos e descobrir que já haviam sido feitos outros trabalhos. A gente ficou sabendo da questão da Frente Negra Brasileira, trabalhos que foram realizados pela Associação Cultural do Negro, né? E nós buscamos as pessoas. Então conversamos com o senhor Correia Leite, o senhor Henrique Cunha. Então de repente a gente começou a levantar informações, né? E ficou claro para a gente que na realidade é que a questão não é que não há uma ligação. O que falta é memória da população negra, né? E que de repente é uma grande preocupação do movimento negro, de realmente levantar essas memórias, de criar formas de se ver o que foi feito no passado e ver como ligar isso com o presente. Então na realidade é uma ligação porque a gente aprendeu com eles, né? De repente começou a descobrir formas de intervir, formas de reivindicar, justamente em função do processo que eles desencadearam. Então realmente há uma ligação. Mas esse espaço que nós estamos tendo hoje... O importante da nossa luta de reivindicação foi que em 1928 nós pretendemos realizar um congresso, que foi um espanto, né? Naquela época, os negros queriam fazer um congresso para apresentar os seus prejuízos, as suas reivindicações, essas coisas. O congresso foi lançado pelo nosso grupo, porque a luta do negro era uma luta fechada. Nós éramos uma minoria fechada, onde circulavam nossos jornais, nossas entidades, as entidades recreativas, culturais, esportivas, era tudo fechado dentro do meio negro. Mas nós queríamos que esse congresso extrapolasse, fosse visto pelo governo, essas coisas. Então, para isso era preciso que a gente convidasse determinados negros importantes, para que as teses apresentadas por eles e coisas fossem vistas pelo governo e a gente fosse atendido em nossas reivindicações. Mas, infelizmente, dos convites que nós fizemos, só o doutor Evaristo de Moraes, do Rio de Janeiro, e o doutor Arlindo Veiga do Santo, que naquele tempo ele se titulava doutor, depois mais tarde veio ser professor, né? Ele que aceitou, né? E até aceitou ser o secretário do Congresso, né? E fez a mensagem, como é que se diz, o manifesto, né, desse Congresso. Então, não é verdade que nós não lutávamos por reivindicações. Estou querendo saber a diferença que houve entre a nossa época e a sua época. É que na nossa época nós sentíamos o preconceito aberto. Nós passávamos no barbeiro, o barbeiro dizia, não, aqui não cortamos cabelo de preto. Não tinha essa coisa como eles dizem, hoje os fregueses aqui não querem. Não, nós dizíamos logo, não cortamos de preto e acabou. E preto lá no restaurante, escuta, vocês vão comer lá na Baixada, porque aqui o patrão não quer preto. Era ser aberto, né? Porque quando chamavam o indivíduo de negro, geralmente era num termo pejorativo. Veio a Revolução de 30 e continuou o negro ali reunido na Praça da Sé, discutindo, mas só se discutia a política, né? Já estava pondo para trás as questões raciais, os problemas raciais. Então, já por intuição, né, o negro já estava sentindo a transformação social que ia haver. Né? Não por conhecimento, por sabedoria, mas por intuição. Então o negro já estava vendo os escravocratas todos caídos, essa coisa toda. Então, na casa de reuniões da Praça da Sé, começou a surgir as primeiras sementes das ideias da formação da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira constitui-se na mais forte, na mais renhida, na mais importante cidadela do pensamento dominante nos movimentos negros no Brasil, neste século. A Frente Negra Brasileira desenvolvia o seu trabalho, abrangendo todos os setores da atividade humana. Através da Frente Negra, eu comecei a ter consciência, inclusive de ser negro.
de me posicionar como negro. Então, para mim, a Frente Negra foi uma escola. De tal maneira que eu não ia a baile, não ia a cinema, de casa para o trabalho e do trabalho para a Frente Negra. Minha vida era na Frente Negra. Incorporei a Frente Negra nas minhas ideias, no meu modo de vida. Achava que é uma escola, aprendi demais na Frente Negra, não é? Que ela tinha diversos departamentos, departamento esportivo, departamento musical, departamento feminino. A participação das mulheres na Frente Negra foi muito importante. Eu acredito mesmo que se não fosse essa participação, a Frente Negra não seria a Frente Negra. Você pega a mulher negra trabalhando na Frente Negra Brasileira, quer dizer, nas legiões negras, quer dizer, na imprensa negra brasileira, que eu acho que é muito importante a gente colocar, sempre também como base. Eu faço um pouco de comparação com a mulher negra hoje na escola de samba, sabe? Ela segura tudo, quer dizer, o homem pensa e ela vai executar junto com o homem. Então, a Frente Negra nasceu 32 anos depois da abolição, e 32 anos depois da abolição é ontem para a resistência de um povo. E a gente chegou na Frente Negra Brasileira com 15 anos. E ficamos assim empolgados pela euforia toda da Frente Negra Brasileira, e principalmente pelos cursos que a Frente Negra Brasileira oferecia, curso primário, curso de admissão, um curso quase ginasial, um curso que chamava-se Formação Social. E a gente resolveu se engajar na Frente Negra Brasileira, atraído por tudo isso e mais as ideologias da Frente Negra Brasileira da época. A minha vivência na Frente Negra Brasileira, infelizmente, foi pouca. Foi na fase assim, juvenil e, infelizmente, 2 anos só. Porque se eu cheguei no começo de 35, cheguei em São Paulo no comecinho de 35. Para melhor dizendo, no fim de 34. E convivi com a Frente Negra Brasileira 2 anos, e que hoje, olhando em perspectiva para o passado, eu tenho a impressão que vivi 20 anos, tal foi a atividade que a gente desempenhou lá dentro. Existia essa linha de pensamento, quer dizer, integralismo, socialismo, comunismo. Qual delas influenciaram mais dentro da Frente Negra? Se é que alguma delas influenciou? A Frente Negra foi muito combatida na época, porque ela era nacionalista e democrática. Principalmente nacionalista, porque nós achávamos que o negro tem que se apegar aonde está. O próprio negro americano quer ser americano. Então nós queremos ser brasileiros para não jogar fora 400 anos de trabalho dos nossos antepassados. Então somos brasileiros e, como tal, queremos usufruir de tudo que aqui tem. Mesmo porque, ainda disse há pouco tempo, que nossos antepassados não foram imigrantes. Eles vieram trazidos aqui à força e contra a sua vontade. E que nós somos herdeiros. Quem vai pagar esses 400 anos de trabalho de graça? Não tem sido em vão. A gente vê hoje as mulheres já com mais empoderamento, a mulher já podendo gritar mais, a mulher podendo reivindicar, entendeu? E tendo hoje o eco de respostas mais aberto, mais triunfal. Bora lá, vamos conversar, tá mais que na hora. Bora lá, vai ter que pautar, escutar e incluir no seu feminismo de bandeira branca a minha pele negra.